E o Flamengo já encontrou interessado na compra dos name rights de sua futura arena. No vídeo de hoje do canal do Nicola dou detalhes sobre essa história e falo também sobre o Palmeiras depois do empate com o rubro-negro. As chances de título do Verdão aumentaram ou diminuíram? E o Corinthians, que mais uma vez tropeçou com seus reservas, vou trazer um número preocupante. Bora falar ainda sobre o São Paulo com um afastamento. Será que é um afastamento ou só momentaneamente esse jogador perdeu espaço? Vou te contar ainda sobre a limpa que está sendo planejada no Atlético Mineiro, uma história curiosa, para não dizer outra coisa, no Botafogo. Tem tudo sobre o Santos, as últimas do mercado de transferências, falo sobre o Neymar, Fortaleza e muito mais. Antes de começar, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, é sempre muito bom ter vocês por aqui, ótima semana a todos. Só queria fazer dois pedidos, para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like, segundo pedido para se inscreverem apertando esse botão vermelho. Nicola, por que eu tenho que me inscrever no teu canal? Para que você possa ficar bem informado sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E na Smash você pode se dar bem de segunda a segunda. Nessa segunda-feira, por exemplo, tem Internacional e Avaí fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, jogo na ressacada. A partir de quarta-feira tem Copa do Brasil e aí o bicho vai pegar com cotações bem legais, são jogos de ida das semifinais. No confronto entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, o empate está pagando R$ 3,05. Para Smash, o Flamengo é super favorito na partida contra o São Paulo no Morumbi. Vitória do São Paulo paga R$ 3,55, o empate paga R$ 3,25 e a vitória do Flamengo paga R$ 2,04. E você, quais são os seus palpites? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, clica lá, já faz seu cadastro na Smash e começa a apostar, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre uma mudança nos horários dos jogos da Globo a partir de setembro. Você sabe que o horário político eleitoral está chegando, né? Pois bem, ele vai adiar em 15 minutos o início das partidas transmitidas pela Globo. Em vez de 9h30, jogos vão começar 9h45 a partir de setembro. Isso já vale para as partidas de volta da Copa do Brasil e também para uma rodada do Campeonato Brasileiro, já vai se ajustando a isso. Queria contar sobre Neymar, que foi a grande estrela da vitória por 7-1 do PSG contra o Lille. E o mais incrível vem agora, os jornais franceses se rendendo ao talento do Neymar. O Le Parisien chegou a publicar uma nota 9,5 para o craque brasileiro. Foram 2 gols e 3 assistências. O Mbappé, que fez 3 gols, teve nota 9 e o Messi ficou com uma nota 8,5. Aos pouquinhos, até os jornais franceses estão chatos, estão se rendendo ao bom momento do meio-atacante, do atacante brasileiro. Queria falar sobre um outro brasileiro, esse sim não tem dado certo, pelo menos até agora. O Daniel Alves foi para o México, né? Se acertou com o Pumas. E nesse fim de semana o time dele levou 5-1 do Santos Laguna, com direito à presença do César Sampaio no estádio para acompanhar o Daniel Alves de perto. Ele foi vaiado pelo torcedor, ele e todo o restante do time do Pumas foram vaiados pelos torcedores da equipe dele. Bora fechar o vídeo para falar sobre Soteldo. Fechar o vídeo não, fechar o giro de notícias para contar sobre Soteldo. Ele foi o grande nome da vitória do Santos por 1-0 contra o São Paulo, com direito à assistência para o Lucas Braga e várias outras jogadas importantes. A curiosidade vem agora, durante a semana o Lisca não gostou da forma como o meio-atacante venezuelano se comportou. Até chegou a chamar a atenção dele, falou: ô Soteldo, você não está se comprometendo, você precisa se entregar mais. Ele falou: professor, calma. No treino é uma coisa, jogo é outra, prometo que no jogo vou te entregar. E o Lisca fez essa confidência e admitiu que, de fato, a promessa foi cumprida, porque dentro de campo, até no momento sem bola, ele retribuiu, voltando, ajudando, marcando o lateral e sendo o grande nome da partida. Bora falar sobre Jorginho, o técnico do Atlético Goianiense, que se meteu em confusão nos últimos dias com Abel Ferreira, corre o risco de demissão. É que o Atlético Goianiense tropeçou em casa, empate 1-1, o time é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro e apesar de ser semifinalista da Sul-Americana, ele corre o risco de demissão. Para fechar, no giro de notícias, contar que Dado Cavalcante é o novo técnico do Náutico. Ele chega para assumir o lugar do Elano, dado que já foi treinador do Náutico 5 anos atrás e tem a missão de tirar o Náutico da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Será que consegue? Sei não, hein? Bom, bora falar sobre o Fortaleza, que terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na última colocação da Série A. 4 rodadas depois, o time é o 13º colocado, são 27 pontos conquistados.
Tudo porque o Fortaleza, nas 4 rodadas do retorno, venceu todos os jogos, 100% de aproveitamento e 12 pontos conquistados. Já são 27 na tabela de classificação, com 4 de vantagem para o Avaí e à frente até do Ceará, o seu grande rival, que durante a maior parte do campeonato esteve à sua frente. Só a título de curiosidade, hoje o Fortaleza já aparece só 2 pontos atrás do São Paulo. Só para vocês entenderem como essa rebuscada, como esse arranque do Fortaleza nas últimas rodadas foi importante. O Fortaleza é dono da melhor campanha no retorno, são 12 pontos conquistados em 12 possíveis. O América Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras aparecem na vice-liderança do retorno com 10 pontos conquistados cada um. O time de Vojvoda, que praticamente, mas deu um belo bico na chance de rebaixamento, agora vai pensar em coisas maiores, em ficar na primeira página da tabela de classificação. Vojvoda que interessa ao Vasco, contei para vocês que a chance de acordo, pelo menos nesse momento, é bem pequena. Se o Vasco quiser contratá-lo para 2023, talvez isso mude de figura. Quero falar sobre a nova matemática do título do Campeonato Brasileiro depois do empate entre Palmeiras e Flamengo, 1-1 no Allianz Parque, e também com os outros resultados da rodada. Teve derrota do Corinthians, teve vitória do Fluminense, enfim. Para o matemático Tristão Garcia, que é dono do site Infobola, as chances do Palmeiras foram reduzidas um pouquinho. Nada que deva assustar o torcedor palmeirense. É que o Verdão antes dessa rodada tinha 81% de chances e agora aparece com 79%. O Flamengo e o Fluminense surgem na segunda colocação como times com mais chances, 7% para cada um deles. O Corinthians e o Atlético Paranaense têm 3% de chances cada, o Internacional é o último a ter alguma chance, 1% de chance de conquista. Só para você entender um pouquinho de como é que tem funcionado essa mecânica. 2 rodadas atrás, o Palmeiras tinha 68% de chances. Por conta dos resultados, ele elevou para 81% as chances, especialmente depois da vitória contra o Corinthians fora de casa. Agora caiu para 79%, são 2% a menos. O Flamengo tinha 3% de chance 2 rodadas atrás, foi para 7% e os manteve esse 7%. Já o Fluminense tinha 3% de chance na rodada anterior e com a vitória por 5-2 elevou essa chance para 7%. E eu continuo achando que o Palmeiras é o grande, o amplo favorito, até diria que com um pouquinho mais do que esses 79% de chances, mesmo porque o Flamengo vai ter de se dedicar às competições de mata-mata e o Palmeiras fora da Copa do Brasil vai priorizar o Campeonato Nacional. Você concorda? Você discorda? Queria saber quais os seus percentuais em relação às chances de título. Eu colocaria o Palmeiras com pelo menos 85% de chances. Bora falar agora sobre o Corinthians, que mais uma vez utilizou as reservas e mais uma vez tropeçou. Derrota por 1-0 para o Fortaleza no Castelão com bom público. Vitor Pereira disse, algum tempo atrás, que não utilizaria nem Ramiro, nem Matheus Vital, nem Léo Natel. Mas, diante da escassez de jogadores e da série de problemas, com a clara prioridade da Copa do Brasil, todos esses 3 foram escalados. O Matheus Vital e o Ramiro como titulares foram substituídos na etapa final e o Léo Natel, que apareceu aos 19 minutos do segundo tempo. O Corinthians não fez um bom jogo, até conseguiu jogar de igual para igual com o Fortaleza num primeiro tempo ruim. Fortaleza melhorou seu ritmo na etapa final, chegou ao gol da vitória com Moisés e ainda criou algumas outras oportunidades. O que está acontecendo no Corinthians? Toda vez que o VP abre mão de alguns titulares, ele sofre. Já havia sido assim, por exemplo, quando o Corinthians perdeu para o Ceará 3-1, quando empatou com o Avaí, quando empatou com o Santos dentro de casa em 0-0 e quando perdeu para o Fluminense por 4-0. Esses jogos em que atuou com time misto ou reserva fazem toda a diferença do mundo para a atual classificação do Timão, que já caiu para o 4º lugar, 39 pontos conquistados. O Corinthians ainda pode ver o Internacional somar os mesmos 39 pontos se vencer o Avaí nessa segunda-feira. É bem verdade que o Timão ficaria à frente pelo critério de desempate, número de vitórias. O Atlético Paranaense já encostou também, são 38 pontos ganhos, e aos pouquinhos o Corinthians vai se descolando, não só do líder, mas também das primeiras colocações. Você vai lembrar do Timão muito próximo do Palmeiras, caiu para a 2ª colocação, caiu para a 3ª, já está no 4º lugar. Hora de acender o sinal de alerta, até porque, óbvio, a prioridade tem de ser a Copa do Brasil, mas esse time misto do Corinthians vai precisar pontuar melhor para que o Timão se assegure com vaga direta na Libertadores da América de 2023. O investimento foi bem alto, o elenco é caro, um dos mais caros do país. Estou terminando aquele ranking das folhas salariais dos times da Série A e já apresento para vocês ainda nessa semana, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que já tem um interessado na compra dos name rights de seu estádio. O estádio ainda nem saiu do papel, é só um projeto.
É bem verdade que já existem negociações para a compra do terreno lá no gasômetro, região central do Rio de Janeiro. E a história dos naming rights veio durante o fim de semana, depois de uma entrevista do presidente do BRB, Banco Regional de Brasília, que já é o patrocinador master do Flamengo. Essa entrevista se deu no canal do Paparazzo Rubro-Negro, que é alguém que cobre o Flamengo já há bastante tempo. De acordo com o presidente do banco, Paulo Henrique da Costa, o BRB tem a intenção de comprar os name rights do estádio Rubro-Negro. A frase dele é a seguinte, abre aspas, o BRB, como sócio, quer estar junto nos name rights e vai continuar na parceria dando resultados para o Flamengo, fecha aspas. Por que essa notícia é tão importante? Porque o Flamengo quer construir seu estádio sem se utilizar das verbas recorrentes pro futebol. A ideia não é ter um time de futebol ruim enquanto se constrói um estádio. A ideia é criar novas receitas exclusivas para a arena, para que essa arena possa se autossustentar e o time de futebol não seja prejudicado. Acho que é bem por aí que a coisa tem que acontecer. Pois bem, com os name rights mais ou menos garantidos, agora o Flamengo busca um sócio para tentar dinheiro, não só para a compra do terreno, como também para a construção do estádio. O próprio Paulo chegou a dizer alguma coisa nesse sentido, a frase é a seguinte, o primeiro movimento é a busca de um sócio, porque ele precifica a nossa parcela, compra parte das ações e gera o resultado que o Flamengo precisa para financiar a compra do terreno e a construção do estádio. As primeiras estimativas rubro-negras indicam algo na casa dos 900 milhões de reais. 400 milhões com a compra do terreno, mais 500 milhões com a construção do estádio. Rubro-Negro tem alguns terrenos, alguns apartamentos que ele está tentando incluir nessa negociação com a Caixa para diminuir o custo da operação. Só para lembrar que o BRB contratou o BTG Pactual, que é um banco que tem cuidado de uma série de... Por exemplo, o BTG participou recentemente da compra e aquisição de clubes de futebol e transformação de SAF, está ajudando o Atlético Mineiro nesse quesito. E o BTG está em busca de um parceiro, de um sócio, para que o Flamengo possa agilizar esse processo e ter seu estádio o mais rápido possível, o estádio que vai ter capacidade para pelo menos 100 mil pessoas, pelo menos essa é a ideia que o presidente Rodolfo Landim tem deixado no ar. Quero falar agora sobre o São Paulo, que perdeu para o Santos, derrota por 1-0, o gol da partida do Lucas Braga. Tropeço importante para o São Paulo, que estaciona na tabela de classificação e vai ficando cada vez mais longe da primeira parte da tabela. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero te contar sobre a ausência do zagueiro Luizão, atleta que já ganhou bastante notoriedade nessa temporada, chegou a ser titular e tem um processo difícil de renovação de contrato. Tenho falado para vocês que o São Paulo já fez algumas propostas, todas recusadas pelo empresário dele. Pois bem, nesse domingo, mesmo com um time reserva, vários atletas foram poupados para a partida de quarta-feira, o Luizão nem foi para o banco de reservas. Não há contusão, não há lesão, foi uma opção técnica. E a grande dúvida do torcedor é se foi uma opção técnica ou se tem também a ver com essa questão da renovação do contrato para pressionar o zagueiro a estender seu vínculo. O atual contrato termina em 30 de janeiro e ele já pode assinar um pré-contrato. O empresário dele afirmou que Benfica, Porto e Fulham são alguns dos interessados em contratá-lo de graça. É importante lembrar que nas últimas partidas o Luizão já tem ficado para escanteio. Ele atuou apenas uma vez nos últimos 6 jogos. Foram os 20 minutos finais daquela vitória contra o Red Bull Bragantino. Depois ficou 2 partidas sem nem ser relacionado e outras 3 que ele foi para o banco de reservas e não saiu. Mas o pior vem agora. Com o Luizão nem no banco de reservas, ontem o Rogério Ceni tinha só um zagueiro no banco. Não sei se por coincidência ou não, ele chegou a escalar o Rafinha como zagueiro improvisado. Rafinha lateral direito, improvisado como zagueiro, atuando pelo lado direito, com Marcos Guilherme, atacante, jogando na ala direita. Não deu nada certo. O Rogério é bom técnico, mas ele faz umas invenções que às vezes são de difícil compreensão. E você, acha que o São Paulo acerta se estiver deixando o Luizão afastado como forma de pressioná-lo? Ou tem que colocar o moleque para jogar? Tem que mandá-lo para Cotia? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e deixe registrado, beleza? Bora falar sobre a faxina no Atlético Mineiro? O entendimento da diretoria e da comissão técnica é de que somente mudanças radicais na formação do elenco vão permitir que o Galo volte a ser competitivo. Quase todo mundo na cidade do Galo entende que houve uma acomodação dos jogadores depois da temporada de 2021 próxima da perfeição, com títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Esse elenco mais acomodado deixou de ser competitivo, mesmo tendo peças mais importantes na comparação com o ano anterior. Diante desse cenário,
E com a dificuldade de reformular o elenco em meio à temporada, o Atlético vai esperar pelo fim da janela, vai esperar pelo fim do ano para começar a mexer. Por exemplo, vai haver mudança no sistema defensivo. Pelo menos um dos zagueiros vai deixar o clube. A ideia é também se livrar do Guga ou do Mariano para que o Rodinei possa ser contratado sem custos. Mudanças também no meio e no ataque. Uma das vítimas dessa reformulação será Eduardo Vargas, o chileno que só não sai nessa janela se não existirem propostas. O Atlético está louco para negociá-lo e se arrepende de ter renovado o contrato do atacante. Esse contrato foi renovado 4 meses atrás e estendido até dezembro de 2024. O Galo nem vai se importar de liberá-lo de graça, desde que o interessado assuma 100% dos vencimentos. Antes de mudar de assunto, só uma constatação. O Cuca, quando deixou o Atlético na virada do ano, contou para alguns dirigentes do Atlético de mais confiança que o grande problema do Galo seria a falta de competitividade do elenco. É algo que acontece até com alguma frequência no Brasil com times super campeões. Sabendo disso, os dirigentes e a comissão técnica deveriam ter tomado atitudes de forma mais enérgica e emergencial. Afinal de contas, especialmente depois da derrota para o Goiás, dá para dizer que a temporada de 2022 acabou para o Galo, embora exista a obrigação de classificar o time para a Libertadores na fase de grupos, não na pré-Libertadores. Bora fechar o vídeo. Use espaço para comentários, não esquece também de deixar like, de se inscrever. A gente volta mais tarde. Abraço, tchau!